E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo à nossa reunião de adoração online. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, com muita energia, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Queria lembrar que hoje é domingo de Santa Ceia, então vamos fazer uma forcinha para estar na igreja hoje mais tarde, no presencial. Às 5 da tarde nós vamos estar juntos, né? Se você puder chegar o mais cedo possível é melhor, tá bom? Para a gente fazer o nosso lanchinho antes do culto e depois ter a nossa reunião, tá bom? Quero também lembrar que no dia 23 de outubro nós temos o nosso Trunk and Treat com a igreja americana, então se você puder contribuir, né, doando doces e, mais importante de tudo, participando, estando lá, para a gente poder ter essa conexão com a comunidade ao nosso redor, vai ser muito bom e é uma oportunidade também para a gente divulgar o bazar que a gente vai estar lançando no início de novembro, tá bom? Então, esses são os recadinhos de hoje. Quero convidar você a preparar seu coração e sua mente para meditarmos juntos, para recebermos a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Vamos orar. Deus de graça, amor e bondade, nós confessamos nossos pecados, nossas limitações, nossas falhas e confessamos nossas dúvidas, Senhor. Tem coisas que nós precisamos aprender, precisamos nos convencer, precisamos mudar e nós confiamos no Teu Espírito, confiamos na Tua obra, por isso estamos aqui, sempre meditando, sempre questionando, crescendo e aprendendo um com os outros, mas acima de tudo, buscando a Tua face, buscando a Tua verdade, buscando a formação que vem do Teu Santo Espírito. Fala conosco, nos abençoa, nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
Uma das frases mais comuns do mundo dos crentes, no mundo dos evangélicos, é que eu não sigo religião, eu sigo a Jesus. Ou outros dizem, eu não sou religioso ou religiosa, eu sou discípulo ou discípula de Jesus. Nessas frases há muitas verdades implícitas. A primeira é a ideia de que religião é algo ritualístico, sem valor nenhum espiritual. São vãs repetições de palavras, gestos e estética. A segunda é que religiões controlam e manipulam o indivíduo. Religiões são interesseiras e não focam no relacionamento pessoal com Deus. Por fim, quando afirmamos que eu sigo a Jesus, ou eu sou discípulo ou discípula de Jesus, o que estamos dizendo é que eu conheço a Jesus. Eu tenho uma relação individual e íntima com Ele. Claro que há vários valores implícitos que eu não estou mencionando, mas eu acho que esses são os principais e eu vou recapitular. Primeiro, a religião baseada em meras repetições de rituais, gestos e palavras pode ser vazia de espiritualidade. Instituições religiosas, segundo, pode ter interesses e agendas de controle social e não ter foco algum na espiritualidade humana. A Bíblia e os livros de história, assim como os jornais e noticiários de hoje em dia, estão repletos de exemplos desse tipo. E o que nós queremos, esse é o terceiro ponto, na verdade, é conhecer e seguir a Jesus. Mas qual é o problema dessa frase? Eu não sigo religião ou sigo a Jesus. O problema é que quando alguém te pergunta assim, tem certeza? Experimente liderar um culto, uma reunião de adoração, sem falar de oferta ou sem ter o momento da oferta. Quantos pastores fariam isso? Quantos de vocês diriam, pastor ou pastora, você esqueceu de pedir a oferta? Tente fazer um culto sem música, ou pior, tente fazer um culto sem pregação. Imagina um culto em que eu chegue aqui, te dê as boas-vindas, faça uma oração, leia 3 passagens bíblicas e termine o culto. Como você ia se sentir? Como você consideraria essa reunião? Se no dia da Santa Ceia eu servisse banana ao invés de pão e água ao invés de vinho, qual seria a sua reação? Você participaria dessa Santa Ceia? Ou você consideraria essa ceia profana? Eu lembro de ter aprendido com pastores e missionários, quando eu era mais jovem, que a Santa Ceia tem que ser com vinho. Na verdade, suco, né? Mas tem que ser com suco e com pão. Aí eu pergunto, será? Eu não sou religioso ou religiosa, eu sou discípulo ou discípula de Jesus. Será? Eu já testemunhei tanta coisa em igreja, já vi gente parar de frequentar a igreja porque o pastor parou de cantar hinos. Já vi gente parar de contribuir com ofertas e dízimos porque o pastor acabou com o subsídio de retiros para grupo A, B ou C. Já ouvi gente abandonando a igreja porque o pastor falou isso ou aquilo. Em 90% das vezes, essas pessoas usavam essa frase. Eu não sou religioso ou religiosa, eu sou discípulo ou discípula de Jesus. E quero deixar claro, eu não tenho nada contra essa frase, desde que ela seja uma verdade para você. Vou aproveitar e comentar uma coisa que eu escuto com frequência. Muitos falam assim para mim, Lucas, você precisa parar de falar de política. E eu respondo, por que eu não posso falar de política? Os pastores da televisão falam e fazem política o tempo inteiro. Fazem tanta política que hoje há centenas de deputados em Brasília que são pastores ou servos de algumas denominações ditas cristãs no Brasil. Se eles podem falar de política, por que eu não posso? Eu acho injusto que eu seja proibido de falar de política porque eu critico aqueles que estão no poder, enquanto outros que estão difamando o ministério de Jesus estão lá, no poder, falando e fazendo política. Então eu pergunto, essa ideia de que pastores não devem falar de política seria uma atitude religiosa? Ou só pastores que criticam o meu político não devem falar de política? E aí? Eu não tenho problema nenhum em parar de falar de política, porque o meu foco é que você e eu sejamos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. A palavra discípulo usada na Bíblia vem do grego koiné, mathetes, e significa aprendiz, pupilo, estudante, e em muitas ocasiões nos evangelhos, significa aquele ou aquela que segue os ensinamentos de alguém. Esse termo é usado 261 vezes nos 4 evangelhos e no livro de Atos. E se realmente queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, e não discípulos do pastor A, B ou C, ou do bispo fulano, ou do apóstolo cicrano, se impõe a necessidade de que nós imitemos a Jesus, de que nós sigamos os seus ensinamentos. E é aqui que eu encontro algo tremendo nas palavras do apóstolo João,
em 1 João 4, 11 a 21. Ele diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor será aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. João tem um estilo muito direto, ou preto no branco, como alguns dizem. Com João é isso ou aquilo. Com ele não há muito espaço para interpretação. Ou você está com Deus ou não está. Ou você está quente ou frio. Se você estiver morno, você deve ser vomitado. Ele escreveu no livro de Apocalipse. Paulo e o próprio Jesus eram mais maleáveis. Jesus jantava com pecadores num contexto que isso era um sinal de desonra. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, num contexto em que a prioridade não eram as crianças, eram os adultos. Jesus desafiou a lei de Moisés ao dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O apóstolo Paulo, por sua vez, disse, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Olha isso, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Eu não consigo evitar. Preciso perguntar. Será que Paulo se tornaria de direita para ganhar os de direita? Será que Paulo se tornaria de esquerda para ganhar os que são de esquerda? O que o seu coração de discípulo e discípula diz para você agora? Jesus e Paulo parecem ter muito mais flexibilidade do que João. Com eles não precisa ser preto no branco, isso ou aquilo. Eles estão focados no indivíduo e em sua salvação. Eles estão focados na verdadeira expressão do reino de Deus, que não é uma expressão religiosa. Não é o mundo de aparências e rituais. E para ser sincero, eu não acredito que fosse diferente com o apóstolo João também não. Nessa carta, João está simplesmente usando uma linguagem de hipérbole, de exagero, para comunicar com clareza uma coisa. Não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Quando demonstramos amor ao próximo, estamos demonstrando que amamos a Deus. O próximo pode ser uma criança, um idoso, um rico, pobre, flamenguista, vascaíno, argentino, chinês, direitista, esquerdista, até bolsonarista. Todos são amados por Deus e merecem respeito. E não confunda o respeito com aceitação ou concordância. Temos o direito de discordar uns dos outros, apontar erros uns dos outros, mas em amor, buscando o aperfeiçoamento mútuo. Sabe por que isso é possível? Porque se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, como escreve João. Deixa eu te ensinar um conceito básico, mas bem fundamental. Deus organizou o povo de Israel em 3 poderes. Você tinha os reis, os sacerdotes e os profetas. Os reis governavam a vida do povo, os sacerdotes e levitas direcionavam a espiritualidade do povo, e os profetas revelavam a vontade de Deus. Os 3 poderes trabalhavam em harmonia, porque o verdadeiro rei de Israel sempre foi Deus. Lembra que eu ensinei que a Arca da Aliança representava o trono de Deus? É por isso que profetas denunciavam as injustiças dos reis, inclusive a do rei Davi, que planejou a morte de Urias, para tomar Betseba como sua própria esposa. Os profetas eram a boca de Deus. E adivinha? Eles sim se metiam no governo.
em política o tempo todo. Por quê? Porque com grande frequência os sacerdotes e levitas, responsáveis pela organização do culto, do templo e da espiritualidade do povo, se associavam ao poder político e se desviavam de sua missão, transformando assim a sua missão, seu chamado espiritual, em uma religião ritualística e manipuladora. Então os profetas criticavam essa postura de religiosidade vazia, distante das necessidades do povo, da prática de justiça. Essa tradição sacerdotal com frequência se tornava supersticiosa, enquanto a tradição profética focava na ética. Qual é a tradição que você acha que Paulo seguia, que João seguia, que Jesus seguia? Era a tradição profética, pautada pela ética, pelo socorro às necessidades do povo, pela justiça do reino de Deus. Escreveu o apóstolo João: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então eu pergunto, e se todos fôssemos profetas e profetisas, para ganharmos vidas para o reino de Deus? Profeta não é adivinho, profeta é aquele e aquela focado na ética do reino de Deus, que não se corrompe pelos favores do mundo. Profeta é discípulo, não é religioso. Se você fosse profeta, se você fosse profetisa, o que você faria de diferente na sua vida? E se fôssemos profetas e não sacerdotes, que impacto teríamos na vida daqueles e daquelas que nos cercam? Eu quero terminar a mensagem de hoje com uma leitura de vários escritos proféticos, para que Deus fale com você. Eu te espero aqui no próximo domingo. Ouça as palavras que Deus revelou aos profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, segundo a tradução, a mensagem. E eu escolhi essa tradução porque ela é mais leve, tá bom? Diz assim: por que esse frenesi de sacrifícios? O Eterno está perguntando. Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiro gordo e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito? Correndo para cá e para lá, fazendo isso e aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto? Chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa ensinação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reuniões. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões, vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado, não importa se oram alto, por muito tempo ou com que frequência, eu não vou dar ouvido. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal, aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelos sem-teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. O que devo fazer com você, Efraim? O que devo fazer com você, Judá? Suas declarações de amor não duram mais que a neblina da manhã ou que o orvalho do amanhecer. É por isso que eu uso os profetas para conseguir sua atenção. Só assim minhas palavras chegam aos corações de vocês. Vou alertá-los do meu julgamento com os raios de uma imensa luz. Procuro misericórdia que dure, não preciso de mais religião. Quero que vocês conheçam o Eterno e não que participem de reuniões de oração. Vocês quebraram a aliança, exatamente como Adão. Vocês quebraram nossa relação de confiança, seus canalhas ingratos. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo o que eu quero. Mas ele já deixou claro como devemos viver, o que fazer, o que ele procura em homens e mulheres. É muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. E não se levem tão a sério. Levem o Eterno a sério. Essa é a palavra do Senhor para o povo do Senhor. Amém. Até o domingo que vem, pessoal.